Eita, minha gente, que história que eu vou contar para vocês hoje. Sabe aquela conversa de boteco, de gente que viu e ouviu de tudo na vida, olhando o sol se pôr no pasto? É mais ou menos por aí. Preparem o coração porque o que rolou lá em Pernambuco, no ano de 1978, especificamente numa tarde abafada que parecia igual a tantas outras, ainda faz a gente coçar a cabeça e duvidar do que é real. A gente costuma achar que certas coisas só acontecem em filme, né? Mas a vida é uma caixa de surpresas que às vezes guarda uns mistérios que nem o melhor roteirista conseguiria inventar. E esse caso, meu amigo, é um desses. É a prova viva de que a gente não conhece ninguém de verdade e que uma oportunidade, ou a falta dela, pode mudar tudo num piscar de olhos. A gente vai falar de um desaparecimento misterioso, que até hoje é uma ferida aberta para muita gente e uma lição de vida para todos nós. Imagina a cena: um mecânico trabalhador, desses que a gente confia o carro de olhos fechados, sumir do mapa, sem deixar vestígio, e a única coisa que aparece depois é a caminhonete dele, cheinha de dinheiro. Uma fortuna, viu? Parece coisa de outro mundo, mas foi a mais pura realidade. E o mais intrigante é que esse tipo de sumiço sem explicação não é tão raro quanto a gente pensa. A gente vive ouvindo falar de pessoas desaparecidas, mas quando o caso tem um elemento tão peculiar como essa grana toda, a cabeça da gente não para de girar. Será que ele fugiu com a grana? Será que foi pego por alguém que queria essa dinheirama? É de arrepiar só de pensar, não é? Vamos mergulhar nessa história aqui. Prometo, vai te fazer questionar um monte de coisas que você achava que sabia. Porque no fundo, a gente quer entender o porquê. Quer uma solução para essa dor, para essa angústia que o desconhecido traz. E de repente, olhando para o passado, a gente encontra um caminho para se proteger no futuro. Bora nessa? O protagonista da nossa história, um sujeito discreto, conhecido por suas mãos sujas de graxa e sua honestidade sem tamanho, era o tipo de homem que vivia para o trabalho e a família. Naquele fim de tarde de 1978, em algum lugar esquecido pelas grandes cidades de Pernambuco, ele recebeu um chamado para um serviço, coisa rotineira a princípio. Um cliente precisando de ajuda, um carro enguiçado, a promessa de mais um dia de trabalho cumprido e o sustento garantido. Ele pegou suas ferramentas, deu um beijo na esposa e partiu. Quem poderia imaginar que aquele seria o último adeus? Ninguém, claro. Aquele dia virou uma cicatriz, um marco de dor e incerteza. A noite chegou. A manhã seguinte despontou, e ele não voltou. Começava ali a saga de um desaparecimento misterioso, que mexeu com a estrutura de uma família e de uma comunidade inteira. As horas se estenderam em dias, os dias em semanas, e a angústia da família só aumentava. Onde estava o mecânico? Ninguém sabia. Ninguém tinha uma pista concreta. A polícia, com os recursos limitados da época, começou uma investigação desaparecimento, batendo de porta em porta, tentando reconstruir os últimos passos do homem. Mas era como procurar uma agulha num palheiro, meu amigo. A gente fica pensando, né? Como teria sido diferente se já existisse o tanto de tecnologia que temos hoje? Um GPS, um celular, uma câmera de segurança em cada esquina, seria outra história, com certeza. Mas naquela época era no boca a boca, na intuição e na esperança. E o silêncio era a resposta mais cruel. O tempo passou, a esperança diminuía, mas a curiosidade e o desespero nunca. Família e amigos se desdobraram para achar qualquer migalha que levasse ao paradeiro do mecânico. As histórias de desaparecidos daquela época eram ainda mais complicadas pela falta de comunicação. Notícias se espalhavam devagar. O boca a boca era a principal mídia. E foi nesse cenário de apreensão que um acontecimento virou a história de cabeça para baixo. Dias, semanas depois do sumiço sem explicação, a caminhonete do mecânico foi encontrada, abandonada, em algum lugar isolado, mas intacta. E, meu amigo, o que estava dentro dela deixou todo mundo de queixo caído. Não era uma caminhonete comum. No interior do veículo, uma quantia absurda de dinheiro foi descoberta. Uma verdadeira fortuna para os padrões da época. Um valor que deixaria muita gente rica da noite para o dia. Eita, bicho! Imaginem o choque, a confusão,
aquele achado só complicou ainda mais o caso, jogando lenha na fogueira de um mistério que já era gigantesco. Se ele fugiu, por que deixou a grana? Se foi sequestrado, quem pegaria só o homem e deixaria o tesouro? A cabeça da gente dá um nó só de pensar. As teorias começaram a pipocar. De repente, aquele trabalhador honesto virou alvo de especulações. Teria ele se envolvido em algo grande? Teria descoberto um segredo perigoso? Ou o dinheiro era a prova de um golpe que deu errado? A comunidade, antes unida na dor, agora estava dividida entre a compaixão e a desconfiança. É um nó na garganta quando a gente pensa em como a vida de uma pessoa pode mudar drasticamente por um evento assim, deixando um rastro de dúvidas e especulações. E a pergunta principal continuava sem resposta: onde estava o mecânico? Com a descoberta da fortuna na caminhonete, a investigação desaparecimento Rense ganhou novas camadas. A polícia, claro, teve que reavaliar tudo. Quem teria interesse em sumir com o mecânico, mas deixar tanto dinheiro para trás? Aquilo não fazia sentido. Geralmente, quando tem grana envolvida, o objetivo é o dinheiro, não a pessoa. A menos que o dinheiro fosse apenas uma distração, ou que o verdadeiro objetivo fosse silenciar o mecânico por algum motivo que nem imaginamos. Começou-se a pensar em todas as possibilidades: envolvimento com algo ilícito, um acerto de contas, ou até mesmo um plano mirabolante do próprio mecânico para sumir e começar uma nova vida em algum lugar, mas com o dinheiro sendo um item secundário ou descartado no último minuto. As pessoas desaparecidas muitas vezes têm um enredo por trás do seu sumiço que é bem mais complexo do que a gente imagina. Não se tratava mais de um simples sumiço sem explicação, mas de um quebra-cabeça com peças faltando e algumas que não encaixavam de jeito nenhum. A equipe de investigação, com seus parcos recursos da época, vasculhou a área onde a caminhonete foi encontrada, procurando por qualquer sinal, qualquer rastro que pudesse levar ao mecânico. Testemunhas foram ouvidas novamente, com uma nova perspectiva, com a informação de que uma fortuna estava em jogo, mas infelizmente, naquela época, sem a tecnologia forense que temos hoje, sem DNA, sem cruzamento de dados de forma rápida, a coisa se arrastava. Era um trabalho de formiguinha, lento e muitas vezes frustrante. O mistério só aumentava, e a dor da família se misturava com a perplexidade da população. Será que algum dia a verdade viria à tona? A falta de respostas alimentava todo tipo de boato. Ah, meu amigo, em cidade pequena, quando um desaparecimento misterioso como esse acontece, a fofoca corre mais rápido que notícia de jornal. Uns diziam que ele tinha fugido com outra, que a grana era de um golpe, e ele se livrou dela para não ser pego. Outros juravam que ele foi vítima de alguma organização criminosa que agia na região, e que o dinheiro na caminhonete era só uma isca ou um sinal. Até histórias de assombração e de seres de outro mundo começaram a surgir, de tão sem pé nem cabeça que a situação estava. É que a mente humana não gosta de vácuo, né? Quando não tem uma explicação lógica, a gente inventa uma, mesmo que seja a mais estapafúrdia. A família, por sua vez, vivia um inferno. A cada nova teoria, uma ponta de esperança, seguida de uma decepção. Imagina a dor de ter um ente querido que se torna um caso de casos não resolvidos, onde cada novo issue, achadon, só te afasta mais da verdade. Eles queriam resposta, queriam seu pai, seu marido de volta, vivo ou morto, apenas para ter paz. Mas a paz não chegava, e o mistério do dinheiro era um peso a mais. De onde veio? Para quem era? Será que era dele? Será que foi o motivo de tudo? Essas perguntas rodavam na cabeça de todo mundo. Era um ciclo vicioso de incerteza, angústia e especulação que parecia não ter fim. As histórias de desaparecidos carregam um peso emocional muito grande, e este caso de Pernambuco era um exemplo clássico de como a falta de desfecho pode assombrar por décadas. Até hoje, para quem viveu aquela época, o nome do mecânico e o caso da caminhonete com a fortuna são sinônimos de uma dor que não se cura. Nesse cenário de desinformação e lendas urbanas, a tecnologia, ou a falta dela em 1978, teve um papel crucial. Hoje,
Um caso como esse seria bombardeado de recursos, câmeras de segurança por todos os lados, rastreadores nos veículos, celulares com localização GPS, redes sociais para espalhar a notícia em segundos, exames de DNA em qualquer vestígio. A investigação-desaparecimento seria completamente diferente. Naquela época, a polícia dependia de pistas físicas, depoimentos de testemunhas que podiam ter visto algo ou não, e de uma dose gigante de sorte. Não existia um banco de dados unificado de pessoas desaparecidas, tão eficiente quanto o que temos hoje, nem a capacidade de cruzar informações rapidamente. Cada detalhe era ouro, mas o ouro era raro. Pensa bem, se hoje em dia, com toda a tecnologia, ainda temos muitos casos reais de desaparecimento que ficam sem solução, imagina 40 e poucos anos atrás. É uma diferença abismal. E o mecânico de Pernambuco se tornou apenas mais um número nas estatísticas dos casos não resolvidos, um fantasma que assombra a memória da região. Aquela caminhonete com a fortuna virou um símbolo de um mistério insolúvel, de uma vida que simplesmente evaporou. E a verdade é que, muitas vezes, em histórias assim, a chave para desvendar o mistério está em detalhes minúsculos, que só poderiam ser encontrados ou conectados com as ferramentas certas. Mas não havia, não naquele tempo. E por isso, o que nos resta são as perguntas. Perguntas que, mesmo com o tempo, não perdem a força. Então, com o passar dos anos, o caso do mecânico de Pernambuco foi sendo arquivado, entrando para a lista dos casos não resolvidos. A família, exausta e sem respostas, teve que aprender a conviver com a ausência e a incerteza. A memória do mecânico, aquele homem honesto e trabalhador, ficou manchada pela nuvem de mistério e especulação que pairava sobre seu desaparecimento misterioso. E a caminhonete com a fortuna? A caminhonete. Ela se tornou um lembrete constante de que a vida pode nos pregar peças inacreditáveis e que a verdade nem sempre se revela. Esse tipo de sumiço sem explicação, onde a gente não sabe se o final foi trágico, se foi uma fuga planejada ou se a pessoa se envolveu em algo maior que ela, é o que mais deixa a gente pensativo. É o que faz a gente olhar de lado para as pessoas, questionar o que está por trás da fachada. Porque se o mecânico, um homem comum, pôde desaparecer assim, sem deixar um rastro que fizesse sentido, o que pode acontecer com qualquer um de nós? É uma reflexão profunda sobre a fragilidade da vida e sobre como a gente está exposto ao desconhecido. Apesar de ser um caso antigo, essa história nos ensina muito sobre os casos reais de desaparecimento e sobre como a vida de pessoas desaparecidas impacta tantas outras. Uma das coisas mais importantes que a gente tira de uma história como essa é a importância de estar atento, de observar as mudanças de comportamento de quem está perto, de não subestimar o poder da informação e, principalmente, de desconfiar de promessas muito boas para serem verdade. Uma fortuna repentina, um convite para um trabalho sigiloso, um encontro com desconhecidos. Tudo isso pode ser um gatilho para algo muito maior e perigoso. A gente precisa estar sempre com um pé atrás, porque o mal, meu amigo, muitas vezes se disfarça de oportunidade. Nunca se sabe o que se esconde por trás de um sorriso ou de uma proposta tentadora. E quando a gente não tem as ferramentas para investigar, quando a gente não presta atenção nos detalhes, a chance de um sumiço, sem explicação, virar um caso não resolvido é enorme. Então, o que podemos tirar dessa história arquivada desde 1978? Que a vida é frágil, que as intenções das pessoas nem sempre são claras, e que a comunicação e a atenção aos detalhes são nossas maiores defesas. Você já parou para pensar em como um pequeno detalhe que a gente ignora hoje pode se tornar a peça que falta em um grande mistério amanhã? Como você acha que um caso como esse seria resolvido hoje com toda a tecnologia? Quais as pistas que você procuraria primeiro? Conta para mim nos comentários. É importante a gente discutir isso, aprender com o passado para proteger nosso futuro. E o mais importante, cuidado com quem você confia, com quem você conversa e com as propostas que aparecem do nada. A vida da gente é valiosa demais para ser jogada no limbo de um desaparecimento misterioso. Fiquem de olho e pensem nisso. Agora que você aprendeu como até um caso antigo e sem solução
pode nos dar lições valiosas para a vida real e para a nossa segurança, assista ao próximo vídeo, onde eu explico como a inteligência artificial está revolucionando a busca por pessoas desaparecidas e como você pode usar a tecnologia a seu favor. Não percam, porque a gente continua nessa jornada para entender e desvendar os mistérios da vida.